Fraude financeira. Se você nunca caiu num golpe, certamente você já escutou alguma história de alguém que já caiu ou que já comentou com você que conhece alguém que caiu, não é mesmo? Se esse tema te gera alguma dúvida ou insegurança, fica comigo que eu vou te ajudar a identificar os principais pontos para que você não caia em nenhuma fraude, seja de crédito ou até mesmo de pagamento de boletos, que é extremamente comum. Oi, meu nome é Marina, eu sou gerente comercial aqui da Cashme, trabalho com crédito com garantia tem mais de 5 anos, sou especialista no assunto. Bom, que o brasileiro é um povo criativo, isso a gente já sabe, né? O problema é quando eles usam isso pro mal, ou seja, quando utilizam essa criatividade para praticar fraudes ou até mesmo fazer coisas maldosas. Atualmente, existem muitos golpes cibernéticos que são praticados em nomes de bancos e instituições financeiras e que acabam impactando milhares de pessoas. As fraudes mais comuns que hoje em dia a gente vê estão relacionadas à solicitação de depósito de valores, pagamento antecipado para aprovação de operações de crédito, quitação de débitos inexistentes e, além disso, temos a famosa transferência bancária para obtenção de crédito rápido. E fica aqui aquela sensação, né, de, putz, cair numa fraude, e o pior de tudo é que na grande maioria das vezes esse prejuízo não vai ser recuperado. E mesmo com toda a segurança de hoje em dia, é importantíssimo que a gente fique atento aos principais pontos que geralmente causam esse tipo de fraude. Ou seja, quando a gente não protege dados sensíveis relacionados a senhas, né, seja do seu celular ou até mesmo de internet banking e assim por diante, geralmente a gente recebe informações, mensagens, seja via WhatsApp ou seja via SMS, que às vezes parecem ser, né, de fontes conhecidas, vem através de bancos ou de números que parecem ser similares, mas no fim do dia também estão relacionados a fraudes. Então, fica sempre a dica para não clicar em nenhum link que você não tenha 100% de confiança. E também fique muito atento quando você receber alguma ligação, por exemplo, seja pelo próprio telefone ou pelo WhatsApp. Se você se sentir desconfortável, não tiver certeza em relação a com quem você está falando, o melhor é sempre desligar e depois averiguar a história que foi te passada. E aí você deve estar se perguntando, putz, Marina, mas como é que eu sei que aquela informação que chegou para mim, ela é verdadeira? Ou seja, se veio através de um site que eu conheço, se veio através de e-mail ou até mesmo eu recebi um boleto. Fica tranquilo que eu vou te explicar cada um desses itens. Falando primeiro um pouquinho sobre site, é muito importante que a gente sempre observe a URL daquele site, ou seja, aquele www e todas as informações que estão ali. E atente-se à troca de algumas palavrinhas que às vezes passam batido ou trocas de letras, né? Então, um exemplo aqui da Cashme. Nosso site hoje é www.cashme.com.br. Em alguns cenários, você vai ver esse site com cashme.site. Já é um ponto para você ficar desconfiado. Pensando um pouquinho em e-mail, né? Aquele recebimento de spam. Muitas vezes, e-mails corporativos, e-mails verdadeiros vão parar ali na caixa de spam. Mas, às vezes, os que deveriam ir parar no spam não vão. Então, assim como no site, é importante você se atentar ao arroba e o que vem depois. Aqui no caso na Cashme, a gente sempre utiliza o @cashme.com.br. E muitas vezes, as pessoas que praticam fraudes vão trocar, fazer @gmail, @yahoo, criar contas paralelas para iludir a pessoa que sofrerá o golpe. E para fechar toda essa gama, né, de redes sociais e de meios de comunicação de empresa, é muito importante você se atentar aos principais canais de comunicação da empresa. Então, um bom jeito de você fazer isso é utilizar o site para validar, por exemplo, as redes sociais, então Instagram, Facebook, entre outras. Ou seja, eu entrar no Instagram da Cashme e validar a URL do site. Agora, se você já tem o crédito em alguma instituição financeira ou faz pagamentos recorrentes através de boleto, eu vou te dar algumas dicas para que você não sofra nenhum tipo de fraude relacionado a esse assunto. Primeira dica é sobre o código de barras. É muito importante você identificar os últimos dígitos desse código de barras. Eles têm que coincidir com o valor que você vai efetuar o pagamento. Além disso, é muito importante você identificar os primeiros números desse código de barras, que geralmente coincidem com o banco emissor. Lembrando que, se você não tem certeza sobre o banco emissor, você pode entrar no site da Febraban e conferir esse número do banco versus a informação que está no seu boleto. A segunda dica é você sempre identificar o beneficiário. Então, sempre que você abrir o seu boleto, você vai ter a informação ali de para quem você está efetuando esse pagamento. Se você não conhecer esse beneficiário, ou seja, se ele for um beneficiário desconhecido, não pague esse boleto e entre em contato com a instituição financeira para solicitar um novo boleto. O terceiro ponto é a impossibilidade de você fazer a leitura do seu código de barras. Em alguns momentos, dependendo até da agilidade da emissão do boleto, pode ser que esse boleto apresente algum erro no momento de efetuar o pagamento. Você pode esperar alguns
uns minutinhos e tentar fazer a leitura novamente desse código de barras. Se você não conseguir efetuar a leitura desse código de barras, mesmo depois de horas da emissão desse boleto, a sugestão é que você volte com a instituição financeira e solicite esse boleto. O maior erro que as pessoas costumam fazer nesse momento é pegar aquele número, copiar e efetuar o pagamento. Isso porque, hoje em dia, esses fraudadores eles alteram a origem desse código de barras e deixam disponível apenas um número que vai ser referente ao depósito na conta deles. Então, tendo dificuldade para fazer a leitura do código de barras, solicita um novo boleto. Não digite esses números no seu Bankline ou no seu aplicativo de pagamento. E por fim, e não menos mais importante, confira os seus dados pessoais, ou no caso, se for da sua empresa, também confira, ou seja, se o seu nome está certo, se aparece CPF, confere o CPF, todas as informações. Geralmente, os fraudadores, eles não são precisos em relação a essas informações. Então, eles vão acabar digitando o seu nome errado, o seu CPF, vai faltar alguma informação e você vai conseguir identificar essa fraude nesse momento. E aí, te trazendo um exemplo prático, aqui da Cashme, lembrando que isso se aplica a outras instituições financeiras, aqui você vai passar por um processo de análise, seja de crédito, ativos, jurídico, até a sua aprovação e emissão de contrato, assinatura e liberação do seu recurso. É importante lembrar que em nenhum momento desse processo você vai efetuar pagamentos antecipados. Então, se por acaso você recebeu um boleto, recebeu uma mensagem, qualquer informação de uma fonte, inclusive, que não seja oficial da Cashme, não efetue o pagamento. Isso porque aqui, em nenhum momento, a gente vai te pedir essa informação, esse pagamento antecipado. Bom, por hoje é isso. Se você ficar com alguma dúvida ou insegurança relacionada à veracidade das informações de qualquer instituição financeira ou qualquer site, é muito importante você conferir os principais canais daquela empresa. E lembrando que os da Cashme a gente também vai deixar aqui